Olá pessoal, encerrando a nossa série de 3 vídeos de instalação da SCCM 2012, hoje estaremos vendo a adequação do Windows Server 2008 e a instalação do próprio SCCM. Então aqui a gente dividiu alguns pré-requisitos de Windows Server nas 3 colunas, Features, Roles e Updates. O que a gente precisa ter de Features é basicamente o .NET Framework 3.5, o RDC e o Bits. De Role a gente utiliza o IIS e o WSUS, né, para a configuração do Software Update Points. E atualizações necessárias apenas o .NET Framework 4.0, que o SCCM estará utilizando. Então, pessoal, na máquina que a gente vai fazer a instalação do site server do SCCM, a gente vem em Features, Add Features, vamos estar selecionando a versão .NET Framework 3.5, Bits, Remote Differential Compression. Vamos Next. E aí você tem os passos também de instalação já do IIS, que seria uma role no caso. E aí a gente vai só selecionar mais algumas opções para estar utilizando o SCCM 2012, que no caso é o nosso ASP.NET, a parte de Windows Authentication, e aqui o IIS6 WMI Compatibility. No Next e realizar a instalação dessas features. Esse processo inicial foi executado com sucesso. A gente vai estar minimizando aqui as opções do Server Manager e agora vamos estar atualizando o framework, que eu tenho um patezinho para instalação do framework 4.0, bastante simples, não tem muitos processos a serem executados. Aguardando aí a instalação. A gente prossegue o processo de instalação bastante simples, como eu mencionado. Prontinho, nosso processo de instalação do .NET Framework 4.0 foi realizado com sucesso. Apenas para recordar, aqui a gente tem alguns pré-requisitos básicos necessários para a instalação do SCCM 2012. Aqui, por exemplo, acabei não realizando a instalação do WSUS, ou seja, se você quiser utilizar a função de Software Update Point, é necessária a instalação do WSUS. Outro componente que a gente não acabou utilizando nesse laboratório inicial é o WDS, onde estaríamos utilizando a distribuição via PXE de imagens. Então, dependendo do seu cenário, esses pré-requisitos podem mudar, mas basicamente são esses que a gente acabou demonstrando nesse processo inicial. Agora vamos passar para os passos de instalação do SCCM. Aqui é mediante a instalação, vou executar o arquivo Splash e a opção de instalação. Aqui a tela inicial, clique em Next. E aqui as opções de instalação. Aqui é um detalhe muito interessante a gente está explorando um pouquinho. Essa primeira opção para fazer a instalação do site primário, a gente tem essa opção aqui de utilização de um site standalone. O que seria esse site standalone? Seria uma infraestrutura única em que os componentes seriam todos instalados nesse site server e você não teria nenhum relacionamento, ou seja, você não tem nenhum tipo de hierarquia. O que isso acontece? Caso você instale esse tipo de site, você não vai ter nenhuma hierarquia abaixo nem acima dele, então você não consegue segmentar a administração do SCCM em sites. Caso você tenha um ambiente que você tenha esse tipo de característica, você terá que utilizar a instalação do CAS, né, que é o seu site central. Neste caso, como a gente vai estar trabalhando tudo em um único site, a gente vai utilizar essa primeira opção. Clique em Next. Aqui é a chave do produto, os termos de licença.
Aqui são os arquivos de pré-requisito que ele utiliza. Aqui eu já realizei o download anteriormente. Ele vai validar se os arquivos estão todos lá, com as versões correspondentes. Aqui a linguagem do servidor. Aqui dos clients, eu posso estar selecionando a versão que desejar. Aqui a identificação do nosso site code. Uma identificação para o nosso site. E é onde vai ser realizada a instalação do Configuration Manager. Se você quer realizar também a instalação da console. Clicar em Next. Aqui, no caso, como eu não selecionei, deixei explícita a instalação standalone, ele te pede que você conecte esse site primário a um site central. Daí, no caso, como eu não tenho nenhum site central, eu vou ter que estar utilizando essa opção de standalone. Caso você utilize essa opção, você não vai poder mais segmentar sua hierarquia. E é isso que ele vai estar te informando quando a gente seleciona a opção Next. E você não vai poder fazer nenhum tipo de relacionamento. No caso, tá tudo certinho. Aqui só vou alterar para o meu servidor SQL. Aí, qual servidor vai fazer o provider, que será o próprio SCCM. Aqui o tipo de comunicação que você vai ter com seus clients. Aí se a gente quer já fazer a instalação do Management Point e do Distribution Point. Aí participar do programa da Microsoft. E o sumário. E aí ele vai fazer o pré-check dos requisitos, né, para fazer a instalação do SCCM. Aqui ele validou aqui umas opções para mim, um WSUS que eu não tenho instalado, a parte de memória da SQL que não está correspondente, que a gente teria que adicionar mais um pouquinho, mas aqui a gente já pode fazer a instalação do SCCM. Então, Big Install. E aqui uma coisa bastante interessante, que a gente pode acompanhar a instalação, que antigamente o que a gente teria que fazer? Teria que ter o trace, né, no caso, e abrir lá o diretório, a raiz. E aqui a gente tem os arquivos para acompanhar a instalação. Então você tinha que abrir esse arquivinho. Agora já faz automaticamente. A gente envia o log, ele já te mostra o arquivo. Aqui, como eu não executei o trace nenhuma vez, ele acaba não te mostrando com o Configuration Manager Trace. Então se você quiser, a gente pode ir lá no diretório do SCC, de instalação do SCCM. Aqui. Parte de tools, a gente pode encontrar ele. Executando ele, vem na raiz, e aqui a gente pode acompanhar a instalação. Aqui a gente pode ver que ele está na parte de validação do banco. Abrindo de novo, como eu já executei, ele já abre automaticamente, certo? Agora ele está configurando a parte de base de dados, aí, criando as tabelas, as views que ele vai utilizar. E a gente vai prosseguir o processo de instalação. Aqui, pessoal, o processo de instalação do SCCM foi realizado com sucesso. Então a gente pode finalizar esse processo. E podemos encontrar o console do SCCM 2012. Ele executa. E aqui a gente pode ver algumas mudanças, né, na interface. A barra de tarefas é baseada em Ribbon, que a gente já vê aí todas as aplicações utilizando essa nova interface dentro do System Center 2012, que é um legado do Office, né? O nosso Office 2010 tem também essa interface que auxilia bastante na parte de administração. Então aqui também a gente pode, que acaba facilitando aí as áreas, né, de gestão, a parte de monitoração, a parte de distribuição de software, e os nossos assets, né, os nossos objetos de rede, e aqui configurações de administração. Nos próximos vídeos a gente vai estar explorando um pouquinho
sobre as funcionalidades dentro do SCCM 2012. Então, distribuição de agentes, parte de segurança com forefront, parte de distribuição de imagens e outras coisas mais que a gente pode estar explorando. Esses são os nossos 3 primeiros vídeos, espero que vocês tenham gostado e que eu auxiliem vocês no processo de instalação do SCCM na infraestrutura. Eu sou Emerson Gomes e o nosso vídeo se encerra por aqui.